Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre alguns métodos de resolução de equação de segundo grau. Então, nosso objetivo continua sendo caracterizar e utilizar os métodos de resolução de uma equação de segundo grau. Na aula anterior, a gente viu sobre a fórmula de Bhaskara. Então, a gente viu que é uma equação completa, né, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, a gente pode resolver utilizando essa fórmula de Bhaskara aqui. Bom, aqui a gente vai ter o estudo do discriminante. O que é o discriminante? É aquele delta, lembra aquele representado por um triângulo assim? Ele é o delta, também chamado de discriminante, que vale b ao quadrado menos 4ac. Por que ele é chamado de discriminante? Porque ele vai determinar quantas raízes a minha equação vai ter. Por quê? Bom, olha só, a minha fórmula de Bhaskara, ela é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse discriminante, que é o meu delta, sobre 2a. Bom, se isso aqui que está dentro da raiz for um valor positivo, o que vai acontecer? Eu vou somar e subtrair, então eu vou ter duas raízes, uma para o mais e outra para o menos. Então, se o meu delta é um número positivo, é um número maior do que zero, eu vou ter, consequentemente, duas raízes distintas, completamente diferentes. Mas existe um segundo caso. Do meu discriminante, ou seja, o meu delta, dá um valor igual a zero. Nesse caso, se ele for zero, note que tudo isso daqui, ó, vai ser zero. E aí, quando for fazer aquela divisão do x1 para o x2, eu vou somar ou subtrair zero, ou seja, eu vou ter duas raízes iguais. Ou seja, eu vou ter uma raiz só. Posso dizer que são duas raízes iguais ou posso dizer que é uma única raiz. E tem um terceiro caso, desse delta aqui ser um valor negativo. E aí, nesse caso, a gente vai dizer, quando é um valor negativo, a gente vai dizer que essa equação não possui raízes reais. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Lembra que a gente discutiu isso em sala? Não existe nenhum número que, quando elevado ao quadrado, dê um número negativo. Logo, não existe isso dentro dos números reais. Isso já é uma outra questão dentro dos números complexos, mas nos números reais isso não existe. Então, não tem como eu resolver uma raiz de número negativo. Ou seja, nesse caso não vai ter nenhuma raiz. Eu vou dizer que não existe raiz de números reais. Então, toda vez que eu calcular o valor desse discriminante, eu consigo saber se ele for um número positivo, que eu vou ter duas raízes. Se ele for igual a zero, eu vou ter uma raiz só. E se ele for negativo, nenhuma, porque daí não existe raízes reais. Bom, trouxe aqui alguns exercícios para a gente resolver. São exercícios do livro de vocês lá. Então, sejam A e B, respectivamente, a maior e a menor raiz da equação 2x ao quadrado menos 14x mais 24 igual a zero. Quanto vale A elevado a B? Então, olha só, o A e o B são as minhas raízes, o meu x1 e o meu x2. E ele quer saber quanto que vale o A elevado a B. Para isso, a gente precisa calcular. Então, vamos lá. Se eu tenho ali, a minha equação é 2x ao quadrado menos 14x mais 24. E isso é igual a zero. Ou seja, quem são os meus coeficientes? O meu A é 2, é o número que está multiplicando x ao quadrado. O meu B é menos 14, o número que está multiplicando x aqui. E o meu C é 24. Agora, o que eu preciso fazer? Substituir esses valores na minha fórmula de Bhaskara. Ou seja, tenho lá, minha fórmula de Bhaskara é x igual a menos b
mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, x igual a menos b. Então, é menos o b. Quem que é o b? Menos 14. Olha só, gente, eu tenho menos o menos 14, então preciso colocar entre parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Quem que é o meu b? Menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 24. Então, 24. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, vamos fazer as continhas agora. Ó, menos com menos fica mais, então fica 14 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 14 ao quadrado, quanto que vai dar isso daqui? Vamos fazer lá. 14 vezes 14, menos aqui acaba ficando positivo, porque o meu expoente é par. 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, acrescenta um 0. 1 vezes o 4, 4, 1 vezes 1, 1. Então, isso daqui vai dar 196, ou seja, 196. Menos 4 vezes 2, 8 vezes 24. Então, quanto que vai dar isso daqui? 8 vezes o 24? Vamos calcular. Então, 24 vezes 8, aqui. 4 vezes o 8 vai ser 32, né? 2 vezes o 8, 16. 16 mais 3, 19. Então, dá 192. Sobre 2 vezes 2, que é 4. Continuando, meu x é igual a 14, mais ou menos, raiz quadrada de 196 menos 192 é a raiz quadrada de 4, que é 2, né? Já vamos colocar aqui, sobre 4. Agora sim, ó, cheguei nessa parte aqui, eu separo em duas raízes. A primeira raiz, vamos chamar de x1. Eu vou fazer a soma, então 14 mais 2 sobre 4. 14 mais 2 dá 16, 16 divididos por 4 dá 8, então isso daqui dá 8. Então minha primeira raiz é 8. O meu x2, 14 menos 2 sobre 4. Ó, em cima eu somei, embaixo eu tô subtraindo. 14 menos 2 dá 12, 12 divididos por 4 dá 3. Então, agora encontrei as duas raízes. Uma raiz é 8 e outra raiz é 3. Só que ele chama aqui as raízes de A e B, né? Sejam A e B, respectivamente, a maior e a menor raiz. Ou seja, a letra A é a maior, ou seja, 8. Então, essa daqui vai ser a letra que ele chamou de A. E a menor vai ser o que ele chamou de B. Ele não está perguntando quais são as minhas raízes, ele está perguntando quanto que vale A elevado a B. Ou seja, eu tinha que fazer 8 elevado a 3. Então, eu vou calcular aqui. 8 elevado a 3. 8 vezes 8. 8 vezes 8 eu sei que é 64, então eu preciso fazer 64 vezes 8. Vamos calcular aqui no cantinho. 4 vezes 8 é 32. 6 vezes 8, 48. 48 mais 3, 51. Então, dá 512. Então, quanto vale A elevado a B? 512. Tudo bem? Veja aqui,
Parece algo complicado porque é uma fórmula muito grande e tem muitas continhas para se fazer, mas é basicamente resolver as continhas. Lembre-se sempre que no final a gente vai chegar sempre em duas raízes aqui. Tá? Então, a questão 2 ali. Para que a equação 4x² mais x mais m igual a 0 tenha uma única raiz, o valor de m deve ser igual a. Bom, olha só, quando ele diz tenha uma única raiz, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o meu discriminante ele vai ser igual a 0. Por quê? Lembra que a gente viu que se o discriminante for igual a 0, então eu vou ter uma única raiz só. Então a única coisa que eu preciso analisar nessa situação é o meu discriminante. Quem que é o meu discriminante? É o meu delta. Ou seja, delta é igual a b² menos 4ac. Qual que é a minha equação aqui? É 4x² mais x mais m. Isso igual a 0. Então, nesse caso, o meu A é 4, o meu B é 1 e o meu C é o M. Não sei quanto que vale, vou chamar de M. Então, olha só, vou substituir aqui o delta. B ao quadrado, meu B é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4, vezes o A, que é 4, vezes o C, que é M. A única coisa que a gente sabe é que isso daqui precisa ser igual a 0. Por que que precisa ser igual a 0? Porque eu tenho uma única raiz, ele disse isso no enunciado. Então, eu sei que tudo isso daqui tem que ser igual a 0. Ou seja, 1 ao quadrado é 1 mesmo. Menos 4 vezes 4, que é 16, 16 vezes m. E tudo isso tem que ser igual a 0. Ou seja, vou passar esse 16m para o outro lado, só que positivo. Então, 1 é igual a 16m. Ele estava subtraindo, passei para o outro lado, somando. Esse 16, quero isolar aqui o m, né? Então, 16 está multiplicando, eu passo para esse lado, dividindo. Então, meu m aqui vai ser igual a 1 sobre 16. Só troquei de lado aqui, tá, gente? Então, qual que é o valor de m, qual que tem que ser para que essa raiz tenha uma única raiz? Tem que ser 1 sobre 16.